Você acompanha a partir de agora Sessão Pipoca Espiritual. Apresentação de Tatiana Benites e José Damião. Olá, seja muito bem-vinda a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E hoje a gente vai falar de uma animação que não é tão nova, mas que merecia que a gente falasse dela, que se chama Ratatouille. Todo mundo já ouviu falar nesse nome, ou porque já comeu um Ratatouille, ou porque já assistiu o desenho Ratatouille. Sabe aquele ratinho azulzinho que cozinhava? É esse desenho mesmo. A gente vai falar sobre ele hoje. E se você já assistiu o desenho, se você lembra do desenho, coloca aqui pra gente os seus comentários, o que você achou, se você gostou. E analisa com a gente, fica aqui com a gente pra gente analisar junto esse filme também. Aproveita que você tá aí, deixa aqui seu like, já segue a gente no canal e deixa a sua opinião e pode mandar também pra gente algumas sugestões. A gente vai ver, a gente adora ver filme, a gente adora ver séries. Pode mandar pra gente. Antes da gente começar a fazer a nossa análise espiritual, vou falar pro Damião trazer pra gente aquela ficha técnica do filme. Opa, olá, você que nos acompanha aqui no YouTube, Tatiana Benites, você que nos acompanha na Rede Boa Nova de Rádio, na TV Mundo Maior. Olha, e Ratatouille é aquilo, né? A gente recebe dicas aí. Jane Félix, obrigado pela dica. Assim, fale com a gente, mande mensagens, adoramos dicas aí para que a gente possa falar dos filmes. Ratatouille é lançamento 6 de julho de 2007 no Brasil. O diretor, Brad Bird, o mesmo diretor de Os Incríveis. 1h e 51 minutos de duração, é uma comédia, é uma fantasia, ganhou o prêmio de Oscar de melhor animação, e o filme é um prato camponês que mistura de culturas antigas do Mediterrâneo, como para nós no Brasil, a feijoada brasileira esconde ali simbologia de crenças, práticas sagradas. É um filme leve, inteligente, divertido. O Rato Remy reside em Paris e possui um sofisticado paladar. Seu sonho? Se tornar um chefe de cozinha e desfrutar as diversas obras de da arte culinária. O único problema é que ele é um rato. Quando se acha dentro de um restaurante mais fino de Paris, ele decide transformar seu sonho em realidade, Tati. Que engraçada essa combinação, né, gente? Rato e cozinha, para mim, nunca deu certo essa combinação. Mas o desenho conseguiu unir aí de uma forma bem bonitinha essa animação. Mas se a gente começar a falar da animação, gente, vou passar então a nossa vinhetinha, né? Pipoquinha na mão e a gente já começa a falar do nosso Ratatouille. Ratatouille, então, é um prato de comida, né? Um prato tradicional aí mediterrâneo. Mas aqui é o nome da nossa animação. Bom, tem várias mensagens aí nesse desenho que a gente vai comentar aqui. Uma das coisas que eu achei bem legal é que no desenho aparece o Gusteau, que é o chefe de cozinha mais famoso daquela época ali de Paris, e que o ratinho é fã desse chefe de cozinha. E aí, essa imagem do Gusteau aparece para ele como se fosse um espírito, né? Mas ele, inclusive, fala: eu sou fruto da tua imaginação, né? Não sou um espírito, eu sou fruto da tua imaginação. Mas a gente podia até considerar que ele é um mentor, né? Porque ele faz esse papel, né? A gente tem que ver também que a gente também tem os nossos pensamentos e as nossas criações pensamento.
né? E a gente também tem os nossos mentores espirituais. Eu achei interessante porque nesse filme traz também essa pegada para a gente conseguir falar sobre isso. Por quê? Porque quando a gente nasce, todos nós temos o nosso mentor. E esse mentor, ele permanece com a gente. Embora eu sempre brinque, eu falo, nossa, meu mentor não me aguenta mais, gente. Ele não quer mais saber de mim. Ele já pediu demissão, né? Às vezes eu acho que ele pediu mesmo, né? Mas não é assim. Não é assim, né? A gente tem, sim, aqueles que em outras religiões vão chamar de anjo da guarda, vão chamar de guia, né? A gente tem uma proteção espiritual. Ah, mas então não era para passar nada de ruim com a gente. Peraí, a gente tem as nossas escolhas e os nossos mentores também têm a liberdade de nos auxiliar, de nos intuir, mas a gente tem as nossas escolhas para dizer, vou seguir minha intuição ou não. Então, também a gente abre essa reflexão aqui, porque ele mostra como se fosse um mentorzinho ali, mas no desenho é fruto da imaginação dele, e o nosso mentor, ele não tem a função de nos proteger de todos os perigos. Ele não é aquele, porque tem gente que pergunta para mim, mas se eu passei por isso, meu mentor estava fazendo o quê? Né? Por que ele não me protegeu? Por que ele deixou isso acontecer? Não é que ele deixou isso acontecer, você teria que passar por essa situação. Ou você mesmo causou essa situação, seu mentor não tem nada a ver com isso. O mentor está ali para nos orientar e não para impedir a gente de fazer alguma coisa e de influenciar no nosso livre-arbítrio. Não é ele que vai influenciar no nosso livre-arbítrio. Muito pelo contrário. Ele vai, muitas vezes, só nortear a gente para que lado. Mas aí eu posso ser uma pessoa revoltada e falar, não quero ir para esse lado, eu quero ir para o outro. E aí a gente vai para o outro. E ele fala, então vai. Quebra a cara lá e depois você me procura. Aí é o que acontece com a gente, no nosso dia a dia. Aí a gente fala, me ajuda, pelo amor de Deus, né? Aí ele vai lá e tenta ajudar a gente de novo, para colocar a gente no caminho certo. Aí a gente vai lá e repete o erro, faz tudo de novo. É assim, gente. Eu brinco, mas é mais ou menos isso, né? É mais ou menos essa mesma coisa. E aí, por que a gente não escuta a nossa intuição? Por quê? Por que tantas vezes a gente fala, eu acho que eu deveria fazer tal coisa. Não vou fazer não. Não vou fazer não. E às vezes a gente fala, vou fazer não? Por que você não vai fazer? Não sei, mas tô com preguiça. Vê se isso é desculpa para a intuição, gente. Pensar bem, né? Olha só como a gente falha, né? Mas a intuição tá aí. E acho que a gente deveria começar a ouvir, então, mesmo porque a gente está falando de um desenho de rato, gente. E eu tô aqui falando para vocês de mentor de intuição. O que tem a ver uma coisa com a outra? Coisa que trouxe a gente à reflexão. Kardec não dizia que a gente tinha que refletir sobre as coisas que nós víamos? Que a gente não tinha que acreditar nas primeiras coisas, nas primeiras palavras, que a gente tinha que refletir, que a gente tinha que estudar? E, além do que, colocar em prática? É isso. Vamos refletir juntos. Né? O filme traz muita coisa que a gente tem que trazer aqui, né, Damião? Sim, olha, o filme vai trazendo muitas coisas, Tati. Assistindo o Ratatouille, tem uma parte que eu adorei, né? Aí o Linguini solta uma frase sobre a mãe morta, né? Tudo bem, ela acreditava no céu, na vida após a morte, tá numa boa. Quando eu vi ele falando aquilo, eu voltei, parei e falei, é isso mesmo que ele fala? É isso mesmo. Ele resumiu numa frase, que na doutrina espírita, o retorno à vida corporal para a vida espiritual é chamado de desencarne. Os espíritos esclarecem também, ao desencarnar, o espírito necessita de um tempo para reconhecer a situação que se encontra, tempo variável de acordo com o seu entendimento, com a sua evolução espiritual e apegos à matéria.
Como espíritos imortais, a vida espiritual é a nossa verdadeira pátria. E a matéria, nossa morada passageira, é necessária para a nossa evolução. E a animação fala abertamente, do começo ao fim, né, Tati? Da intervenção dos espíritos no mundo físico, ou seja, a influência dos espíritos no plano físico ocorre em perfeita consonância com os princípios que regem as leis da natureza. Os espíritos influenciam dentro de uma faixa considerável, sem atentar contra a lei de causa e efeito. E o filme também aborda ali, né, muito, né, Tati, da família, né? Ele se sente em dúvida entre a sua vocação e a obrigação de voltar para a família. Ele aprende a verdade sobre amizade, sobre família. E o Evangelho segundo o Espiritismo nos esclarece que existem duas espécies de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Você precisa estar se perguntando, será que a minha família foi constituída por vínculos espirituais ou por vínculos corporais? E aí diria, o que realmente importa é sabermos que o amor tudo renova. Amor que recebe, amor que dá colo, amor que educa, amor que ora, amor que respeita, amor que escuta, amparando, amor que cuida, amor que fala esclarecendo, amor que acolhe o outro do jeito que ele é, né, Tati? Ah, é muito legal essa parte da família que o Damião falou, porque ele fica muito dividido, né? No que ele faz, para que lado ele vai, se ele continua lutando pelos sonhos dele, e se ele vai para a família. Se ele volta ao lar com o pai, só que não é aquilo que ele quer. Só que é aquela família de sangue. Aquela é a família que ele tem. E quantas vezes a gente também não fica dividido assim, né? Quantas vezes a gente também fala, e agora, eu vou para lá? Ou eu fico aqui? Porque aqui está a minha família de sangue. Mas, como o Damião falou, a gente tem a nossa família espiritual. A nossa família espiritual, ela vai se formando. Ela vai se formando muitas vezes, né? E muitas vezes a gente já tem ela formada, né? E a gente vem para cá e a gente começa a encontrar as pessoas que fazem parte dessa nossa família espiritual. Então, por que a gente tem tanta afinidade com algumas pessoas que não são da nossa família de sangue? Às vezes, muito mais afinidade com essas pessoas do que com as pessoas que estão dentro da nossa própria casa. Porque talvez... Eu estou dizendo talvez, gente, porque a gente não tem essa certeza aqui. E nem para todo mundo é a mesma regra. Porque talvez ela seja parte da nossa família espiritual. Por que às vezes a gente vai viver tão longe da nossa família, dos nossos amigos queridos, para a gente conquistar algo, para a gente lutar por um outro sonho? Será que tudo isso é egoísmo? Pode ser. Será que isso é uma missão? Pode ser. Será que tudo isso é um erro ou um acerto? A gente não sabe. Mas o que a gente tem certeza é que a gente se reencontra. O amor é o que liga as pessoas. Os sentimentos são os laços que ligam cada um de nós. E o amor, por mais que a gente esteja distante das pessoas que a gente gosta, o amor continua ali. O amor continua ligando a gente, onde quer que nós estejamos. E digo mais, estando encarnados ou desencarnados. Não importa se a pessoa já desencarnou. O amor continua. O amor está ali presente, o amor não morre. O amor do filho para a mãe, o amor da mãe para o filho, do pai para o filho, do filho para o pai, dos irmãos, dos avós, das pessoas que deixam a gente antes para ir para o plano espiritual primeiro. Essas pessoas continuam ligadas com a gente. E tudo bem a gente ter dúvidas, como o Remy, que é o ratinho,
Tudo bem a gente ter dúvidas para que lado a gente vai, o que a gente faz. O que a gente não pode fazer é machucar o outro, é magoar o outro, é ferir os sentimentos do outro. Fisicamente não preciso nem falar que a gente não deve fazer, mas a gente não deve fazer isso também, nem psicologicamente, nem nos nossos sentimentos, nem com o sentimento do próximo, que são coisas que a gente não gostaria que fizessem com a gente, então a gente não pode fazer com o outro. E daí, o Remy, no desenho, ele entende que a família vai continuar ali, que ele vai continuar sendo parte daquela família, mas que ele pode fazer parte da sua família espiritual também. Ele pode construir também algo legal dentro de uma amizade. Porque a amizade é a família espiritual. Vocês já pararam para pensar nisso? E aí, no filme também fala sobre lutar pelos seus sonhos. Sobre lutar pelos seus objetivos. E aí ele passa por muitas dificuldades com isso. Mesmo porque ele é um ser rejeitado. Quem aqui gosta de rato quando encontra com um na rua ou dentro de casa? Né? Ele é um ser rejeitado. Por quê? Porque ele é diferente. Por quê? Porque as pessoas conhecem algumas características dessa raça, mas não conhece quem é aquele ser. Olha só, gente, eu tô falando de rato, mas coloca isso para as pessoas. A gente não sabe como essas pessoas são. Então, quando a gente tem um preconceito sobre alguma cultura, sobre alguma raça, sobre algum tipo de pessoa, por que a gente tem isso? Por que a gente colocou isso na nossa cabeça? Será que todas essas pessoas são iguais? Ninguém é igual a ninguém. Todos nós somos diferentes. Apesar de termos as características físicas iguais ou muito parecidas, nosso corpo é constituído da mesma forma. Materialmente e espiritualmente. Né? E aí, quando ele fala dessa coisa de construir, lutar pelos seus sonhos, ele vai passar por dificuldades, como na nossa vida é assim. A gente vai passar por dificuldades, a gente vai lá para baixo, a gente vai lá para cima, a gente vai para o meio, a gente vai voltar para baixo, vai voltar para cima, e tudo bem, porque esse é o movimento da vida. Lembra, né, que no aparelhinho lá do médico é sempre assim, nosso batimento cardíaco? Quando fica assim, ó, estabilizado, é porque a gente já foi, morreu. Então a vida é um eterno movimento. E na vida dele também é assim. Se a gente puxar pra gente, a gente vai ver que a nossa vida é assim. E tudo bem, tem dias que a gente vai ter muitas dificuldades de levantar. E é assim que é. Tem dias que a gente vai levantar com muita facilidade, com muita leveza, porque a vida tá fácil. Mas quando a gente quer realmente atingir um objetivo, é importante dizer que todos os objetivos são alcançáveis, desde que a gente não prejudique ninguém, não passe por cima de ninguém, não faça nada ilegal. Aí a gente consegue ter uma vida mais tranquila e ainda colocar a cabeça no travesseiro sem ter nenhum peso, né, Damião? Sim, esse é olha, o grande objetivo, né? O grande objetivo, quando deitar, parar, olhar, falar, sabe, não prejudiquei ninguém, não fiz mal a ninguém. Ah, sabe, é a grande bênção, né, que a gente aprende ali, está lá no Evangelho, também comentando um pouco sobre isso, né? E aí, né, a gente também pode comentar com você, né, de algumas outras frases do filme, né? O jovem ajudante de cozinha, né, Linguini, solta outra frase lá. A verdade parece loucura, mas é a verdade e funciona. E aí, a hora que a Colette, a garota a cozinheira rebelde, quando ela apresenta ali a equipe de restaurante, os personagens são típicos nossos, né? São seres humanos em provas e expiação, e suas
peripécias evolutivas ali. Como é legal quando a gente para e vai se identificando, né? Quando ela vai apresentando, aquele fulano fez isso, fez aquilo. Somos todos nós, aquilo sem julgamento, gente, como é importante. E a animação propõe também uma reflexão sobre grandes questões existenciais e morais, né? A questão 998, né, de O Livro dos Espíritos, a expiação se cumpre do estado corporal ou do estado espiritual. E a expiação se cumpre durante a existência corporal, mediante as provas a que o espírito se acha submetido, e na vida espiritual, pelos sofrimentos morais inerentes ao estado de inferioridade do espírito, Tati. Né? A gente acha que a gente pode deixar tudo pro plano espiritual. Ah, mas lá a gente vai aprender, mas lá vai estar tudo bem, lá eu vejo, eu vou falar com Deus, eu vou explicar o que aconteceu, né? E daí a gente deixa tudo para depois. E na verdade não é isso, né? Quando ele fala da verdade, no filme é bem bacana, porque no desenho, né, eles lidam com mentiras o tempo todo. E daí eu comecei a ver, eu falei, poxa, quando a gente fala a verdade, por mais que doa, é mais fácil a gente lidar, né? Porque com a mentira, a gente depois tem que montar outra mentira para sustentar aquela mentira, para sustentar a outra, daí começa, é uma bola de neve, né? Vai só aumentando a nossa dívida. E porque quanto mais a gente vai mentindo, né, a gente vai aumentando uma dívida. E aí o Damião explicou aí a questão da expiação, né? Porque muita gente, ou algumas outras religiões, falam, né, que Deus vai castigar. Não é Deus que castiga, não, gente. É a gente que vai ter que voltar para aprender o que a gente não aprendeu. É só isso. É o aprendizado que a gente deixou de ter. Por quê? Porque a gente escolheu o negócio errado, porque a gente foi lá e contou a mentira, deixou a mentira, aumentou a mentira, e virou um negócio gigante, né? E daí a gente não sustentou, e aí a gente, o que aconteceu? Se deu mal com isso. E aí, acontece que a verdade, às vezes, vai ferir mesmo, vai fazer mal. Mas é melhor a gente falar a verdade, porque para lidar com a verdade é mais fácil. A mentira a gente tem que ter muita criatividade e muita memória, porque se a gente falhou um dia na memória, já era, gente, porque aí você vai contar alguma coisa que não foi. Né? Eu não conto com a minha memória mais, então é melhor falar a verdade. Né? É a única opção que eu tenho. Que senão eu vou esquecer que eu contei a mentira, porque daí a mentira já era, falei a verdade, daí ficou pior, né? Então, a gente não pode deixar para o plano espiritual, mas lá o plano espiritual me ajuda. Não, gente, a gente tem que contar com essa ajuda aqui, enquanto a gente está aqui encarnado, né? Que enquanto a gente está aqui, é onde a gente tem que evoluir. Lá no plano espiritual, a gente não evolui. Olha só que legal. A gente aprende, a gente vai para a escola e tal, lá, mas a gente só evolui quando a gente vem para cá. No desenho também, a gente pode refletir sobre a nossa ganância, a ambição. A gente falou de sonho, de lutar pelos sonhos, mas Tati, eu tenho uma ambição muito grande. Né? Eu quero ter uma casa grandiosa, eu quero ter tudo muito grandioso. Sonhe alto. Mas essa ganância e essa ambição não podem passar por cima do outro. E no desenho passa por cima do outro. No desenho, gente, passou por cima. Vamos mentir. Vamos fingir que isso não existe. Que o filho não existe. E daí a gente prejudica a pessoa porque não é o que eu quero para mim. E o outro? Onde que está o outro nessa jogada? Onde é que foi parar o outro no nosso pensamento, na nossa vida? Nós não somos todos irmãos?
Nós não estamos aqui para evoluir juntos? E aí eu fiquei pensando nisso, eu falei, nossa senhora, e existem tantas pessoas que pensam assim, que não importa o próximo. Importa que eu seja feliz, que eu chegue lá, que eu ganhe dinheiro. Daqui você não vai levar o dinheiro. Ah, mas enquanto eu tô aqui eu vou usufruir. Vai, mas a que preço? Será que você vai ser feliz assim? Será que a gente é feliz quando a gente faz o outro infeliz? Depende da pessoa, né, Damião? Depende do pensamento, de como é que a gente encara tudo isso, né? Depende, né, Tati? Depende muito, né? E aí, quando você está falando desse, tô trazendo toda essa reflexão, né? Eu estava ali assistindo o Ratatouille, e aí para aquela dúvida que muita gente que está aí nos assistindo na sessão Pipoca Espiritual pode até se perguntar, né, Tati? Mas os animais podem ser médiuns ali para conversar com o espírito daquele cozinheiro ali, os animais podem. Aí, no livro dos médiuns, né, capítulo 22, da mediunidade dos animais, está lá, os animais podem ser médiuns, né? Do livro dos médiuns está lá. E para resumir, vou pegar uma mensagem de Erasto. Para resumir, os fenômenos mediúnicos não podem produzir-se sem o concurso consciente ou inconsciente dos médiuns. E é somente entre os encarnados, espíritos como nós, que encontramos o que podem servir-nos de médiuns. Quanto a ensinar cão, gato, pássaro e outros animais para fazerem este ou aquele serviço, é problema vosso e não nosso. Erasto. É problema vosso e não nosso. E no filme também, Tati, fala de lembranças que remetem à infância, Tati. É problema nosso, gente. Esse é o negócio, né? Aí o negócio pega, o bicho pegou, né? Claro que os bichinhos são médiums, né, gente? Eles também, se a gente vê, por que eles não veem? Né? Por que será que a gente vê espírito e eles não veem? Eles veem também. Será que a gente não consegue se comunicar com eles? E outra, quantas vezes a gente fala com os animaizinhos e eles entendem? A gente às vezes entende melhor do que aquele que está do lado, né? Engraçado isso. Bom, mas, refletindo aí sobre a última frase que o Damião falou, né? Também o filme fala de lembranças que remetem à infância. É tão legal essa parte do filme, cara. Por quê? Porque, não sei se vocês sabem, mas é que eu estudo isso, eu trabalho com isso. E daí isso dá um negócio quando eu acho esses gaps, assim, nos desenhos. O cara provou uma comida e o pensamento dele foi lá para quando ele era bem pequeno, na casa da avó, ali comendo aquilo, sabe? Da avó, da mãe, né? Comendo aquilo, ele sentiu aquele gosto e veio aquela memória afetiva, que é o que a gente fala da memória de infância. Veio aquela memória afetiva que fez com que mudasse tudo que tivesse ali ao redor. Ele comeu de olhos fechados e falou, meu Deus, é isso. Era isso que eu precisava comer. E daí, quando vem a memória afetiva, quando mexe com as nossas crenças, com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, das melhores emoções, né, dos melhores sentimentos, vamos pensar ali que é a coisa boa, também tem o lado ruim, mas nesse caso foi a coisa boa, não importa como foi feito, quem fez, não importa. Porque a essência, o amor, aquela coisa boa tá ali. Né? E essa mensagem foi muito gostosa no filme, né? Foi muito bonito isso, porque quando vem aquela lembrança da infância, e ele já sentiu desde onde? Desde o olfato. Estudem o olfato, gente. Depois qualquer dia eu vou falar com vocês sobre isso, gente. Eu vou trazer para vocês esses meus estudos aí, porque acho que a gente pode colocar um pouco de espiritualidade aí no meio.
Gente, nosso tempo já estourou, já falei demais e a gente precisa acabar o nosso programa, mas sexta-feira que vem tem mais. Aproveita que você está aí, continua com a gente, dá o seu like, deixa aqui as suas informações, todas as coisas que você acha de Ratatouille, de tudo que a gente falou, mas fica com a gente também durante a semana, que sexta-feira a gente volta com mais filme. Beijo, gente, fica com Deus. Tchau, tchau. Você acompanhou Sessão Pipoca Espiritual.